Em 1945, com os aviões a avizinhar continentes no globo, o velho recoveiro continuava ainda a ligar os povos no montanhoso noroeste do país, que com seus rios em zona de grande pluviosidade contém a maior riqueza destas terras, a energia das suas águas. Outorgada a concessão, foi como se tivesse surgido mais um favo de mel a adoçar a vida sempre dura das gentes serranas. A hidroelétrica do Cávado iniciou as obras por escalões para aproveitamento das águas do Cávado e do Rabagão na produção de eletricidade. A água corre em fios pela encosta para logo se transformar em riachos que dantes apenas tornavam os vales mais verdejantes. Hoje, cada curso d'água que a natureza solta pelos campos, serpeando mansamente aqui para ali tombar em cachoeira, corre o risco de ser para sempre aprisionado pelo gênio do homem, que já transforma os vales em lagoas imensas, marginadas por longo anfiteatro de terras erosivas, mais ou menos visível conforme o nível das reservas acumuladas. As nuvens e a neblina são mais um desafio da natureza ao homem, sempre ansioso por lhe descobrir os segredos e as possibilidades de os aproveitar em prol da humanidade. E foi assim que por aqui se construíram nos 2 rios as 6 barragens e 4 centrais do sistema Cávado-Rabagão. Estamos em 1963 e já com as obras do 5º escalão de aproveitamento do Alto Rabagão bastante adiantadas, depois de completadas as da Venda Nova, Salamonde, Caniçada e Paradela. O aproveitamento do Alto Rabagão faz-se com as águas das cabeceiras do Cávado e do Rabagão armazenadas na albufeira deste último. À medida que se vai rebentando a pedra, o seu transporte para as britadeiras não para. É incessante também a tarefa das britadeiras numa obra como esta,
em que vão ser precisas enormes quantidades de betão para construir a barragem e um túnel de desvio Cava do Rabagão com 5 km de extensão e 3,60 metros de diâmetro. O cimento em pó é levado para os estaleiros em caminhões cisterna, onde a obra consumirá mais de 1 milhão de metros cúbicos de betão, conforme o projeto dos serviços técnicos da ICA, em cuja elaboração se aplicaram largamente os programas estabelecidos para a utilização de computadores eletrónicos. O cimento é armazenado em silos antes de passar às betoneiras. Estes semáforos da secção de segurança são apenas uma das muitas providências tomadas para reduzir ao mínimo os acidentes de trabalho. O sinal vermelho proíbe expressamente a passagem sob os transportadores. Dos transportadores que o trazem das betoneiras, o betão passa a caminhões que o transferem para uma outra linha de transporte. Daqui, o betão vai já diretamente para a barragem, cuja betonagem está em curso. Com a ajuda de telefones, vão-se sincronizando as várias fases das operações, dando-se assim melhor da segurança do pessoal. A nova central será equipada com 2 grupos de turbinas que acionarão alternadores de 45.000 kVA e em que estão a montar-se nos veios dos grupos geradores bombas de acumulação acionadas pelos alternadores que funcionarão como motores síncronos para ajudar ao enchimento em períodos de excedente de água. Será a primeira vez que se utiliza em Portugal um dispositivo de bombagem com que se elevará água vinda de outra albufeira, a de Venda Nova, onde desemboca o túnel de restituição do Alto Rabagão. Esta barragem, que terá um desenvolvimento total na crista de 1.900 metros e a altura máxima no vale principal de 94 metros, será constituída por 2 zonas de características distintas. Barragem de betão do tipo de gravidade com perfil trapezoidal nas 2 margens e abóbada de arcos horizontais parabólicos no vale principal. Claro que a ruidosa sinfonia do trabalho deu cabo da tranquilidade que antes reinava nestas paragens, onde a silhueta de uma ou de outra árvore foi substituída pelos vultos das muralhas, andaimes e guindastes que se avolumam dia a dia. O curioso é que a própria natureza se encarrega de ensinar ao homem como se criam as albufeiras, encurralando aqui e ali as águas de um regato. Mas, na grandiosa obra do Alto Rabagão, o homem, com o seu engenho, melhora esses ensinamentos recebidos da própria natureza, fazendo desembocar um túnel de derivação que lhe adicionará as águas trazidas de uma pequena barragem no Alto Cávado, através do monte que separa os 2 rios. Tomadas por um poço de carga, acionarão uma central subterrânea que as restituirá ao rio depois de turbinadas por um túnel de 6 km que as levará à albufeira da Venda Nova. A secção de segurança, para quem a sílica é o perigo número 1 no combate à doença,
Além de mandar regar amiudadas vezes no tempo seco as pedreiras e estaleiros, colhe amostras de poeiras do ar para que o laboratório as conte e analise, indicando onde paira o perigo da silicose, o que levará a redobrar de cuidados na proteção do pessoal. Entretanto, os serviços médicos, apetrechados com raio-x, banco de sangue e sala de cirurgia entregues a 5 médicos, prestam assistência ao pessoal e às famílias num total de 13.000 pessoas. Todo o pessoal da empresa beneficia aqui de uma escola para a pequenada e de um bem orientado trabalho dos serviços sociais, que se encarregam de matar as horas de ócio, planeando toda a espécie de divertimentos e convívio social. E como sempre acontece com obras desta envergadura, a ICA criou uma nova e importante povoação cujo bairro residencial não destoaria em qualquer centro urbano. Deu de origem um conjunto de construções provisórias onde se instalou todo o pessoal no início das obras, aqui na barragem do Alto Rabagão. Estamos na barragem de Venda Nova, cujas águas, ao fim de uma queda de 400 metros, acionam a central de Vila Nova no Cávado, onde se turbinam tambos da barragem de Paradela depois de uma queda semelhante. A Albufeira de Paradela foi criada por uma barragem de 110 metros de altura, a mais alta do mundo, tipo de enrocamento a granel com cortinas de tanque de betão a montante. Reparem no bocal do descarregador em poço integrado no conjunto da barragem de Paradela, de onde vamos sair para visitar a central de Vila Nova. Eis as condutas por onde cai a água trazida de Venda Nova e Paradela e que aciona as turbinas da central instalada à superfície. Uma central a fio d'água com 3 grupos de turbinas de eixo horizontal e um vertical, acionando respectivamente alternadores de 30.000 e 60.000 kVA. Estamos agora na sala de comandos na central de Vila Nova, cuja água turbinada é depois aproveitada em Salamonde, onde vamos em seguida. Junto da velha povoação, a barragem de Salamonde, no Cávado, com 75 metros de altura, criou, como todas as outras, um novo e moderno aglomerado populacional, a que proporcionou também um melhor nível de vida. A central em caverna, 50 metros abaixo do nível do rio, dispõe de 2 grupos de turbinas de 42.000 cavalos e que acionam alternadores de 32.000 kVA. Estamos agora na Albufeira da Caniçada.
Na Caniçada, a subestação exterior tem 2 transformadores trifásicos de 32.000 kVA para elevar a tensão para 150 kV. É ela que faz a interligação de todo o sistema produtor Cava do Rabagão, dando para isso saída às linhas de transporte de toda a energia para o porto. Assim lançámos uma vista de olhos sobre as várias instalações do grandioso sistema Cava do Rabagão, constituído pelas barragens de Venda Nova, Salamonde, Caniçada, Paradela e Alto Rabagão. Um conjunto cujas obras devem estar concluídas em 64. Um conjunto cujo aproveitamento com uma potência total de 350.000 kVA nas suas 4 centrais poderá produzir em ano médio e em exploração conjugada mais de 1.000 milhões de kWh, ou seja, aproximadamente 1/4 da atual produção total do país. Um conjunto que muito honra a ICA, cujos engenheiros e operários portugueses o planearam e ergueram com a mais qualificada competência. Um conjunto que, constituindo novos recursos nesta era da industrialização, muito honra Portugal.